Boa noite, boa noite! Nós estamos aqui para nossa live de sexta-feira, como eu combinei com vocês. Segundas, quartas e sextas nós vamos ter lives. Na segunda e na quarta, 8 e 10. Já coloquei 10 minutinhos a mais. E nas sextas-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas. Por que, Briane? Porque eu sei que tem muita gente precisando do todo o meu conteúdo, de tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho para te passar, de tudo que eu tenho para te ensinar, de tudo que eu tenho para te ajudar. E somente uma live na semana não estava dando conta. E eu sei o tanto que você está precisando da minha ajuda, porque se não fosse por isso, você não estaria aqui, não é? Mas olha, eu vou falar para você. Esse é um tema que tem aparecido constantemente nas conversas que eu estou tendo com as pessoas. Seja assim, né? De uma forma direta ou indireta, as pessoas às vezes falam assim, eu não tô sabendo lidar com a situação, para mim está sendo muito difícil é que não está sabendo lidar com a situação, não está conseguindo dar vazão a todas as emoções que estão rolando na vida da pessoa. Então, o tema de hoje é, fui enganada e traída, como lidar com isso? Como eu falei, eu recebo inúmeros relatos diariamente, alguns me deixam chocada, de verdade, alguns me deixam chocada, outros me deixam muito triste e alguns outros tantos. O meu desejo de todo o meu coração, o meu desejo é aquela coisa que às vezes eu pego e falo assim, nossa, eu gostaria tanto de estar do lado dessa pessoa, e para falar para ela assim, eu sei o que você está passando, eu estou aqui por você e para você, você não está só, eu sei que no meio de todo este universo, né, das redes sociais, eu sei que existem inúmeras outras pessoas que estão passando por isso também, e que nós podemos formar uma linda comunidade de pessoas que se unem, que se ajudam e que fazem com que essa dor da traição, ela se torne, né, uma dor que eu não estou sozinha nela. Sabe, eu sei que tem pessoas que estão comigo, pessoas que não me julgam, pessoas que não me criticam, pessoas que de verdade seguram na minha mão porque entendem a dor que eu estou sentindo. E nesses relatos que eu vou recebendo diariamente, que às vezes eu vou falar para você que alguns mexem realmente muito comigo, alguns me deixam, como eu falei, chocada, né? Eu fico assim, nossa, mas eu não posso fazer essa cara para a pessoa, né? Tenho que fazer uma cara de séria quando a pessoa, né? Não tenho que me portar, mas são alguns relatos que me dizem que as coisas não estão andando muito bem na vida daquela pessoa. Imagina. Vou contar uma história para você. Márcia, há mais de 15 anos casada, sempre se dedicou muito ao marido. Ela sempre se deu de tudo pela casa, de tudo pelos filhos. Ela sempre deu de tudo para aquele relacionamento ali dar certo. Ela apoiava o esposo em tudo que ele ia fazer, inclusive nos momentos em que ela não estava cuidando da casa, não estava sendo CEO do lar, né? E não estava cuidando da casa, não estava cuidando dos filhos. Márcia ajudava o esposo no trabalho dele, porque ele é um profissional liberal, então ele precisa desse apoio de alguém. Então ela era o apoio dele quando ele precisava. Ela se mostrava sempre, né, muito, muito prestativa para ele. E ele se mostrava um homem exemplar, um pai excelente, um marido atencioso, sempre estava presente, sempre estava dedicado. Ela jamais, tá? Poderia imaginar que as coisas poderiam desandar da forma como desandou, de uma forma tão intensa. A Márcia percebeu que ele começou a ficar um pouquinho diferente. Nessa de ficar um pouquinho diferente, mas era coisa muito sutil, tá, gente? Não era nada assim, ele mudou da água para o vinho, ele se tornou uma pessoa extremamente violenta, ele se tornou uma pessoa má, nada disso. Foram mudanças sutis. Ele passou a ficar mais cansado, ele passou a ficar menos atencioso, ele começou a ficar um pouco mais ausente do contexto familiar, ele começou a se fechar um pouquinho. E ela percebeu que essa situação não estava muito legal. Ela percebeu que tinha algo estranho ali. Mas quando ela perguntava alguma coisa,
Ele sempre falava, não, é cansaço, não, você não tem nada a ver, é só cansaço, pode ficar tranquila que é só cansaço, não tem nada a ver. E ela sempre perguntando, olha, tá tudo bem, né? A Márcia é uma mulher muito atenciosa e ela perguntava, tá tudo bem? O que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso fazer para te apoiar, para diminuir um pouco o seu cansaço? Porque o meu ritmo aqui em casa também é um ritmo difícil, mas eu quero que você consiga interagir com as crianças, consiga interagir mais comigo. E ele sempre falando com ela que não tinha nada a ver, que era só cansaço. Até que um dia, uma amiga muito querida da Márcia entrou em contato com ela. Falou, amiga, eu posso ir aí? E ela falou, pode. Essa amiga chegou na casa da Márcia e falou com ela assim, amiga, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu preciso te contar o que eu vi. Eu vi o seu marido numa lanchonete com outra mulher. Eu estava com meu namorado nessa lanchonete e quando eu olhei para o lado, o seu marido estava chegando nessa lanchonete com outra mulher. Eu tirei foto, amiga, e meu namorado pode comprovar tudo que eu estou falando. Naquele momento, o mundo dela desmoronou. O mundo dela, o chão debaixo dos pés dela sumiu. Era como se não fosse com ela, sabe? Como se aquilo não fosse real. Como se, nossa, como que pode? Ele sempre foi um homem presente, ele sempre foi um homem, um marido exemplar, um marido presente, um pai excelente. Mas ela já tinha visto alguns pequenos sinais, mas ele falava que era cansaço. O mundo da Márcia desmoronou. Essa amiga era uma amiga muito querida, era muito séria e muito idônea. Então, a Márcia não tinha do que se preocupar porque ela estava falando a verdade, mesmo porque ela tinha provas. E o namorado dessa amiga tinha visto. Só que a Márcia, ao confrontar o marido, porque é uma coisa que nós fazemos, é fato, nós confrontamos mesmo. Esse marido falou que não, que ela estava louca, que não era ele, que aquela pessoa que tinha visto ele não tinha visto, que não era nada, que a Márcia estava com ciúme, que ela era louca, que a outra mulher era louca, que não sei o que lá, não sei o que lá. Até que a Márcia virou para ele e falou assim, ela tem prova. Ela tirou foto. E o namorado dela estava junto. E ele falou que se eu quiser, ele vem aqui falar com a gente. Naquele momento. Foi naquele momento, quando ela deu uma apertada nele, ele confessou que realmente tinha traído ela. Quando a gente descobre a traição, são tantos sentimentos que vêm na nossa cabeça, são tantas emoções, é um turbilhão de coisas. Assim, coisa que você não consegue explicar. É como se você estivesse realmente ficando louca, sabe? A gente chega a pensar que nós estamos enlouquecendo. Eu sei porque eu vivi isso. Eu sei porque eu senti isso. Eu sei porque eu atendo todos os dias pessoas que passam por isso, que tiveram essa experiência. Eu sei porque todos os dias, inúmeros directs que eu recebo são relatos de pessoas que falaram, quando eu descobri a traição, foram tantos sentimentos, raiva, medo, angústia, frustração, nervoso, me deu taquicardia, eu comecei a suar, minhas pernas ficaram bambas, a minha cabeça parecia que ia explodir, eu não conseguia raciocinar. É tanta coisa na sua cabeça quando você descobre a traição que você se pergunta, será que isso está acontecendo de verdade comigo? Será que de verdade eu estou vivendo isso? Será que de verdade quem eu mais confiei na vida, quem eu dei meu amor, quem eu dei meu carinho, quem eu dei a minha atenção, está fazendo isso de verdade comigo? Eu quero dizer para você que esse turbilhão de emoções, de sentimentos invadem a gente ao ponto da gente achar que vai explodir. Agora, de verdade, eu quero saber de você. Coloca aqui nos comentários. Isso que eu falei, que eu passei e que inúmeras outras passaram, coloca aqui para mim. Coloca assim, coloca nos comentários. Se você passou por isso também, se você sentiu o que eu tô falando aqui, coloca aqui nos comentários. Briane, eu senti, o chão sumiu debaixo dos meus pés.
Briana, era como se aquilo não tivesse acontecendo comigo. Coloca aí eu nos comentários. É como se tudo que eu tivesse idealizado na vida, tudo que eu tivesse sonhado, de uma hora para outra eu me peguei assim, e agora? Quem é essa pessoa que está do meu lado? Porque eu achava que ele era um homem idôneo, eu achava que ele era um homem com uma moral grande, uma mulher com uma mulher que se posicionava, e quando eu percebi tudo que eu entendia de relacionamento foi por água abaixo. Briana, eu fui no fundo do poço. Eu posso te dizer isso porque eu fui no fundo do poço. Meus pacientes, quando me procuram, eles estão no fundo do poço. Ó, teve uma pessoa que falou assim, eu quase morri. É um sentimento de morte, é como se muitas pessoas têm realmente vários sintomas físicos, tá? Mas é como se é uma despersonalização, parece que não é com você, é desrealização, parece que está acontecendo com outra pessoa e você está só assistindo, você está no alto assistindo toda aquela tragédia acontecendo. Infelizmente, esses vários eus que passaram aqui são pessoas que realmente passaram pela dor da traição e entendem muito bem o que eu estou falando. Porque ninguém quer ser enganado. Ninguém entra num relacionamento achando que vai ser traída. Nós até, né, como eu falei, se você não assistiu a minha live que eu falo sobre a minha história, vai lá e assiste. Quando eu desconfiava, porque eu tive isso na minha infância, traição, né? Eu desconfiava, mas de verdade, na minha cabeça, eu achava que aquilo era só coisa da minha cabeça. Agora imagina para uma pessoa que nem desconfiava, que achava que aquilo jamais ia acontecer no relacionamento dela, porque o outro lado era idôneo, o outro lado mostrava ter moral, o outro lado era uma pessoa séria. A questão toda é que quando a gente entra no relacionamento, as chances da gente acreditar que aquilo pode acontecer com a gente são pequenas demais. A gente não quer ser enganado, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ser traído, ninguém fala assim, eu vou ser traído, e eu estou pronta para isso. Ninguém fala isso. Ninguém que está num relacionamento em que se doa, em que ama, em que quer fazer dar certo, fica esperando ou já sabe que em algum momento vai ser traído. Nós não fazemos isso. Ó, eu vou ler alguns comentários porque eu acho que vale a pena, tá? Aos 36 anos tive a vida destruída por essa desgraça chamada traição. A palavra é uma desgraça. É algo que é algo surreal. Eu fui traída, eu fui para baixo do fundo do poço, fiquei muito doente. Olha, uma pessoa falou isso. Eu fui para baixo do fundo do poço e eu fiquei muito doente. Eu estou arrasada, emagreci demais. É muito difícil. É realmente muito difícil. É muito difícil porque nós jamais imaginaríamos que essa dor seria uma dor tão intensa. Eu falo nós porque eu me coloco junto com você, porque eu vivi isso. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa virou para mim, eu falei assim, olha, eu sei o que você está passando. E essa pessoa virou para mim e falou assim, não sabe, porque cada um sente a dor de um jeito. Aí eu falei, realmente, cada um sente a dor. E eu fiquei pensando aqui, realmente, cada um sente a dor de um jeito. Mas quando eu falo para você que eu sei o que você está passando, é porque eu vivi. Eu tentei o suicídio. Eu fui, como essa pessoa colocou aqui, ó, eu fui para baixo do fundo do poço. Fiquei muito doente. Eu fiquei doente emocionalmente, eu fiquei doente fisicamente, eu fiquei doente o relacionamento interpessoal com as pessoas era péssimo. Eu fiquei extremamente doente. Então, quando eu falo para você que eu sei o que você está vivendo, é porque eu sei o que você está vivendo. Uma pessoa colocou assim, ó, perdi 10 quilos. Hoje eu espero de tudo agora, eu sou preparada para tudo e aprendi a me amar. Se amar é importante. Eu não sei se você está no relacionamento ainda, tá? Mas assim, o estar preparado para tudo, às vezes te coloca numa posição de hipervigilância, mas eu não vou falar sobre isso não, vou falar isso numa próxima live, e essa hipervigilância faz muito mal pra gente, tá? Tira a nossa paz, faz a gente ficar no looping de ansiedade muito grande. Mas eu quero falar para você assim,
Ninguém entra num relacionamento achando que vai passar isso. A Márcia não entrou num relacionamento achando que ela ia passar isso. A Márcia não entrou num relacionamento, não viveu com um homem durante 15 anos, achando que em algum momento aquele homem ia se transformar num homem que ia trair ela. Um homem não entra num relacionamento achando que a esposa dele vai trair ele a qualquer momento, porque isso faz parte do normal. Algumas pessoas falam para mim, trair é normal. Trair não é normal, só se for em outro. Tem culturas que talvez até ter outra pessoa é normal, mas na nossa cultura, trair não é normal. E eu sempre falo aqui para você, eu falo sobre monogamia, não falo sobre poligamia, não falo. Esse não é o intuito aqui nas minhas redes sociais. E eu quero falar para você o seguinte, eu quero te dar 3 passos para você começar a lidar com essa dor chamada traição. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui ficam se perguntando várias vezes, Briane, mas como lidar? Me pergunta, e se pergunta também, como lidar com isso? Como fazer essa dor parar? E eu vou falar para você 3 passos. Passos, às vezes, alguns deles são até passos simples, mas não são fáceis. Eu não vou esconder isso de você. Não são fáceis. Não são fáceis porque a dor, ela às vezes te joga lá para baixo e você vê além da sua dor, que é o que eu estou te chamando para fazer agora, enxergue além da sua dor, se posicione para olhar com outras lentes. Eu sei que não é fácil, mas confia em mim, eu estou aqui para te ajudar. Confia em mim que esses 3 passos podem te ajudar nesse processo. Primeiro passo, não queira saber detalhes de como tudo aconteceu. Já falei isso aqui para você, mas vou repetir porque não custa, tá? Não custa. Cada detalhe que você fica sabendo, você vai criando imagens mentais no seu cérebro. E, infelizmente, o seu cérebro, quando você projeta uma imagem, ele não sabe de verdade se aquilo você está vendo de verdade ou se você está só projetando na sua cabeça. O seu cérebro não sabe, não separa o que é real do que é imaginário. Então, quando você cria essas imagens mentais, você fecha os seus olhos e você vê aquilo. O seu corpo sente. A sua mente sente, o seu psicológico sente. Se você parar, fechar os olhos, você que sabe muitos detalhes, possivelmente você parar, fechar os olhos e começar a lembrar dos detalhes, idealizar esses detalhes na sua mente, você pode ter sudorese, dor de cabeça, taquicardia, suas pernas podem tremer, você pode ter raiva, pode gerar em você angústia, porque o seu cérebro, de verdade, ele não tá parando para... é real ou não é real? Você fechou os olhos, você imaginou, então o seu cérebro entende que aquilo é real. Para cada detalhe, uma imagem mental é criada no seu cérebro que vai te assombrar, que pode te assombrar para o resto da sua vida. De verdade, eu creio que você que está aqui comigo, que me segue e que está sempre aqui comigo, não quer isso para a sua vida. Eu vivi isso. Eu idealizei, eu coloquei na minha cabeça várias imagens e eu vivi aquelas imagens por muito tempo. Uma das coisas que me impactou muito depois que eu descobri a traição foi o nosso relacionamento sexual. O nosso relacionamento sexual durante um bom tempo, eu fiquei travada, porque eu imaginava ele na cama com a outra pessoa. E era uma imaginação que me travava, que me incomodava, que me machucava. Então, aí eu me fechei para essa parte sexual. Durante muito tempo, aquilo para mim era um suplício. Tem pessoas, homens, que chegam a conseguir ter ereção mais. Tem mulheres que não conseguem ter orgasmo. Por quê? Porque a dor da traição aprisionou, as imagens mentais aprisionaram tanto a mente dessa pessoa que ela não consegue ter relação sexual com o marido ou com a esposa. Apesar de ter decidido perdoar, estar passando por um processo de restauração, essa pessoa não consegue se libertar das imagens mentais para ter um relacionamento sexual bom. Não acontece só no sexo. Vamos supor, se a pessoa, você está
né, idealizou. Não, ele foi na lanchonete, a ideia, a Márcia, né? Não, a minha amiga viu ele na lanchonete com uma outra pessoa. Então, quando esse marido sai de casa, mesmo que ela tenha decidido perdoar, tenha decidido dar uma nova chance, tenha decidido começar um processo de restauração daquele relacionamento, quando o marido sai ou que ele chega mais tarde, a mente dela vem e traz todas as imagens mentais que ela ficou sabendo, todas as imagens mentais que ela criou, pá, vem à tona. Aí traz muito sofrimento, traz muita dor, porque você passa a idealizar, viver toda aquela gama de sofrimento. Por quê? Porque você fechou os teus olhos e viu a pessoa que você ama, que você resolveu dar uma nova chance. Você idealizou, imaginou, acessou as suas pastinhas mentais com aquelas imagens e trouxe à tona tudo que você viveu. O seu cérebro, ele não para viveu ou não viveu, ele vai trazer a memória à tona, vai trazer aquilo como uma verdade para você, como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, não queira saber detalhes, não corra atrás para saber detalhes. Os detalhes não vão te ajudar em nada. Na verdade, os detalhes só vão te atrapalhar. Porque no processo terapêutico, quando você fica sabendo de muitos detalhes, muitas imagens mentais são formadas no seu cérebro, na sua cabecinha, na sua mente. Trabalhar elas, às vezes elas estão tão grudadas que trabalhar isso em terapia é muito doloroso, é muito pesado, é muito difícil você se desapegar. Não é impossível, nós conseguimos sim nos libertar delas, mas é muito pesado, é como se você tivesse grudado, aí tem um cola, um negócio que não consegue te fazer soltar, você tá ali agarrado, aí quando você começa a soltar um pouquinho, aí você volta, porque é como se tivesse uma cola que puxa você, aí você tá agarrado nas imagens mentais. Então, saber muitos detalhes não te ajuda em nada. Não te ajuda em nada, só vai fazer com que você vá mais para o fundo do poço, ou além do fundo do poço, porque é o que uma pessoa colocou aqui, foi para além do fundo do poço. Passo 2, se continuar no relacionamento, não espere que tudo passe logo, porque, de verdade, não vai passar rápido. Tá, resolvi perdoar, esqueci tudo. Tá, resolvi voltar a confiar. Estou confiando como nunca. Isso não vai acontecer. Não vai passar rápido. Por quê? Além da sua autocobrança, porque você vai se cobrar que passe rápido. Quanto mais você se cobra que passe rápido, mais você traz as memórias à tona, vão existir as cobranças externas. Né? Como eu já falei, da borrachinha, apaga, pega, né, live de quarta-feira, rasga, joga no mar do esquecimento, vira a página. Existem muitas cobranças externas e essas cobranças externas não estão muito distantes, elas não estão distantes daquelas cobranças internas que você se faz. Não, eu decidi dar uma nova chance, então eu perdoei. Se eu perdoei, eu não posso lembrar. Se eu não posso lembrar, eu tenho que viver com isso. Se eu tenho que viver com isso, eu não posso tratar. Você entende que é um negócio muito doido quando você fica se cobrando. Eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer. Quanto mais você se cobra, eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer, mais você lembra, mais você lembra, mais você lembra. Porque eu tenho que esquecer, eu não posso lembrar, não posso lembrar, não posso lembrar. É como se você fizesse um mantra na sua mente. Eu não posso lembrar, não posso lembrar, não posso lembrar. Aí você lembra. Não posso lembrar, não posso lembrar, não posso lembrar. As imagens mentais todas vêm à sua mente. Não posso lembrar, não posso lembrar. 15 vezes, 20 vezes durante o dia, você se coloca numa posição de cobrar, autocobrança que não posso lembrar, não posso imaginar, eu já perdoei, eu já decidi ficar com essa pessoa, não posso. Aí você trava. Eu não quero mais voltar para ele, foi muito doido, dolorido, doido, né? Não sei. Mas olha, se você resolve ficar num relacionamento, que é o passo 2, porque muitas pessoas, existe um número enorme de pessoas que dão uma nova chance, tá? Se você resolveu ficar num relacionamento, não tem certo, é isso que o meu amor falou, não tem certo, não tem errado, porque só quem passou pela dor da traição sabe até onde consegue levar
todo um processo de restauração. Por quê? Não é uma restauração só do relacionamento, é uma restauração da sua psique, da sua alma que foi ferida, da dor, do trauma que você está vivendo. Porque muitas pessoas focam demais no relacionamento e esquecem que se você não tratar as suas emoções podem destruir o seu relacionamento. Então, muito se fala em focar no relacionamento, mas aqui eu quero trazer o seguinte, não está errado você focar no relacionamento, longe disso, eu não estou falando isso, eu só estou falando que focar demais no relacionamento e não focar nas suas emoções, restaurar a sua psique, a sua alma dessa dor, não vai te ajudar em nada, porque você pode ser o dedinho que vai lá todo dia cutucar aquela dor, cutucar aquela ferida. Você pode ser o dedinho por causa das suas emoções feridas, que vai todo dia enfiar e puxar para poder aquele pus sair. Quanto mais você entende que o relacionamento é importante, mas que você é importante também, você encontra o equilíbrio. Um dos grandes problemas é que tomar a decisão de continuar no relacionamento, vão existir cobranças externas e internas. A autocobrança e a cobrança das pessoas que estão ao nosso redor, a cobrança da sociedade. Ah, mas você não devia ter perdoado. Ah, ele vai fazer de novo com você. Se fez uma vez, vai fazer várias outras vezes. Você é boba de perdoar. Não, minha filha, é uma coisa muito louca o que fazem com a gente. É muito doido, é muito ruim, é muito nocivo, é muito mal. É uma cobrança. Se você fica no relacionamento, te cobram porque você tem que esquecer. Se você sai do relacionamento, te cobram porque você tem que esquecer e que você tem que perdoar e que você tem que seguir em frente. Aí, não, mas você tem que dar uma nova chance porque aquele relacionamento era tudo de bom para você. Você jogou, né, abriu mão de tudo, todos os seus ideais, de toda a sua história, de toda a sua família. Existem cobranças, vão existir cobranças, qualquer decisão que você tomar. Então, não existe certo nem errado, existe o que você entende que consegue levar. Uma pessoa, eu vou ler esse comentário que ele tá grande, tá? Uma pessoa falou o seguinte, eu estou passando por isso, ele saiu de casa 3 vezes, isto eu não estou conseguindo, ele quer ficar com amigos, eu não sei como fazer, ele disse que precisamos nos ir no relacionamento para ver o que vai acontecer, investir no relacionamento para ver o que vai acontecer. Só você sabe até onde você vai conseguir levar a restauração do seu relacionamento. Saiu de casa 3 vezes. Talvez precisa existir um processo de amadurecimento emocional. O quanto que ele está investindo nesse relacionamento. Só você investir nesse relacionamento? Será que é isso? Existem muitas variáveis que precisam ser analisadas ao continuar investindo no relacionamento. Eu sou pró-família, eu sou pró-casamento. Porém, eu não cobro de nenhum dos meus pacientes, eu não induzo nenhum dos meus pacientes a fazer uma coisa que eles não dão conta de fazer. Às vezes a pessoa não dá conta de continuar no relacionamento. E eu sempre falo que eu vou te apoiar na decisão que você está tomando. Porque o meu papel é te apoiar. O meu papel é pegar na sua mão, andar com você. O meu papel é te ajudar a te libertar da dor da traição. O meu papel é estar com você, andar com você, te instruir, te ajudar e que você não se sinta só, porque existe uma comunidade se formando de pessoas que vão lembrar da traição, mas vão lembrar sem dor, porque elas vão superar, só que elas vão superar não num processo de amnésia. Entendeu? Então, olha, o segundo passo é, se você for continuar no relacionamento, não espere que tudo passe logo, porque não vai passar. Eu fiz essa cobrança comigo e só me fez mal. Eu fiz essa cobrança comigo e só me machucou. Eu fiz essa cobrança e recebi muita cobrança externa. Deixei as pessoas ficarem me cobrando, falando as coisas para mim e eu me machuquei muito todo esse processo. Sabe? Por isso que desenvolver o meu método foi tão importante para o meu processo, para o processo dos meus pacientes hoje. Todo o método que eu criei, eu comecei lá comigo. Por quê? Porque eu
passei por tudo isso. Eu fiquei mais de uma década agarrada à dor da traição porque eu me cobrava. Eu perdoei, eu tenho que perdoar, eu tenho que esquecer. Eu tenho que passar por cima, eu tenho que elaborar. Não pode acontecer isso, eu preciso. E as cobranças externas também. Então, não permita que as outras pessoas coloquem você mais para baixo com as inúmeras cobranças que vão ter. Não se permita ficar se cobrando demais, porque quanto mais você se cobra, mais você se machuca. Quanto mais você dá força à cobrança das outras pessoas, mais você se machuca. Entenda até onde você consegue ir e não faça esse ir sozinha. Eu falo para vocês porque eu tenho inúmeros pacientes que passam por esse processo e que tentaram passar sozinhos e eles não conseguiram. Piorou o quadro deles. Quanto mais você tenta sozinho, mais o seu quadro de dor por conta do trauma pode piorar. Superar a traição rápido não vai acontecer. Esquecer a traição não vai acontecer. Você não vai esquecer. O meu método é te levar a superar a traição, conseguindo lembrar sem sentir dor. Por quê? Porque lembrar é inevitável. Mas a dor da traição, ela é totalmente tratável. É totalmente tratável. Um trauma, ele é tratável. Ele não é curado, ele é tratado, para que aquela dor não te aprisione mais. Então, hoje eu ajudo os meus pacientes nesse processo a entenderem que todos os sentimentos que eles estão vivendo fazem parte de todo aquele processo. A não colocar um sentimento válido para fora, como não posso sentir raiva, não posso sentir mágoa, não posso sentir rancor, eu perdoei, eu decidi ficar junto, Entender os seus sentimentos, aceitar os seus sentimentos, viver os seus sentimentos, toda aquela, desculpa a expressão, vulco-vulco, é entender que você está vivendo um processo. Passo 3, não espere a dor te destruir. Você me acompanhou hoje nos stories? Você estava comigo nos stories hoje? Se você for lá nos meus stories, depois que acabar a live, não vai agora não, tá? Se você for lá nos meus stories, você vai ver que eu fiz uma enquete. Até o momento que eu olhei a enquete era o seguinte: hoje eu fiz a pesquisa na enquete, eu perguntei, hoje, no estado que você se encontra, você se sente bem como você está? Eu falei um pouco da questão dos filhos, né, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo na minha época. Quando eu olhei para os meus filhos, eu senti uma dor terrível, porque eu parei e pensei assim, eles não podem viver tudo que eu vivi na minha infância, entende? Eu não quero que os meus filhos repitam uma história trágica. Eu não quero que os meus filhos vivam num relacionamento em que eles veem a mãe sofrer, a mãe triste, porque isso vai impactar em toda a história deles. Quando eu olhei para eles, eu percebi que eu estava muito mal. Ao perceber que eu estava muito mal, eu percebi que eu precisava de ajuda, de um método, de algo que me tirasse dali. Então, não espere a dor te destruir. Na pesquisa, 73% das pessoas disseram que não estão bem. Somente 27% disseram que estão bem. E dessas 27% dessas pessoas que falaram, são meus pacientes. A maioria. Poucos ali não são, mas a maioria que falou que está bem são meus pacientes hoje e já vivem um processo em que a dor da traição não os aprisiona mais. A não ser aqueles que estão começando o processo, né, há pouco tempo, que a gente está fazendo todo um processo com eles e eles já conseguem ver vários resultados. Mas aqueles que já estão comigo há mais tempo, eles já conseguem perceber que a dor da traição não os aprisiona mais. Que eles podem decidir não estar mais presos àquela dor. Realmente, cada dia que passa, eu percebo como as pessoas estão presas à dor da traição e como o meu método precisa chegar até você. Como o meu método, o método que eu desenvolvi, que eu saí, que hoje ajuda outras pessoas a saírem, precisa chegar até a sua vida. Hoje eu sei, porque eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a trabalhar com traição,
De verdade, eu não tinha noção que milhares de pessoas estavam tão aprisionadas à dor da traição. Eu não tinha. Hoje eu tenho uma noção imensa, uma bagagem enorme para te falar o seguinte: existem milhares de pessoas aprisionadas à dor da traição. E a dor, todos os dias, está matando essa pessoa. É um câncer emocional. É uma analogia, tá, gente? É como se fosse um câncer emocional que está te apodrecendo, a palavra, né? Está te matando por dentro. Está matando as suas células, está matando as suas emoções. E hoje eu sei quanto essas pessoas precisam do meu método. Então, não espere o câncer emocional te matar, te destruir. Entenda que, infelizmente, essa dor não vai sumir sozinha, porque o tempo não apaga nada. O tempo só vai jogar toda essa dor para debaixo do tapete. Então, entenda que é um processo e que o tempo não cura nada. Por favor, entendam isso. O tempo não cura nada. Ele pode só piorar, porque ele vai criar uma casquinha, mas a podridão está toda ali por baixo, a infecção está toda ali por baixo. E você acha que aquela casquinha está segurando tudo, quando na verdade está tudo necrosando aqui dentro. A dor da traição é um câncer emocional que pode te destruir. Entenda, de verdade, que essa dor não vai sumir sozinha. Ela precisa ser tratada. Eu gostaria muito, de verdade, às vezes eu olho assim, eu falo, só olho para minha agenda. Às vezes eu olho para minha agenda e falo, vou abrir mais horários. Aí eu falo, não vou abrir mais horários não, porque eu não vou dar conta. Não, eu vou atender mais, mas eu não vou dar conta. Eu olho e falo assim, não, eu preciso, porque tem muita gente precisando. Mas eu não tenho mais agenda para atender as pessoas. Por quê? Porque eu não consigo abrir para todo mundo, atender milhares de pessoas ao mesmo tempo. Individualmente, eu só consigo atender algumas pessoas, diferentemente do meu método, que eu vou falar para você mais um pouco lá para frente, mas diferentemente do meu método, o método que eu desenvolvi, que eu criei, que pode ajudar milhares de pessoas. Eu gostaria de verdade de ter uma agenda assim enorme para atender todo mundo, mas individualmente, porque eu gosto de andar com você, mas a minha realidade é que eu não tenho mais horários para atender outras pessoas, infelizmente. Agora eu quero falar uma coisa para você. Você que está aqui comigo, conta para mim aqui nos comentários. Desses 3 passos que eu falei para você hoje, qual deles você pode dar agora para começar a lidar de uma forma assertiva com a dor da traição? Vou te lembrar os passos. Primeiro passo, parar de querer saber detalhes. Coloca aqui nos comentários, 1, 2 ou 3. Primeiro passo, parar de querer saber detalhes. Segundo passo, parar de esperar que tudo passe rápido e se cobrar por isso. E deixar que as pessoas te cobrem por isso. Terceiro passo, parar de esperar a dor passar sozinha, porque ela está te destruindo. Coloca para mim aqui nos comentários qual passo que você pode dar neste momento, num processo de cura, num processo de restauração. Enquanto você coloca aí, coloca para mim qual passo? Passo 1, 2 ou 3? Parar de querer saber detalhes, parar de esperar que tudo passe rápido e se cobrar por isso, parar de esperar que a dor da traição te destruir. Vou ler aqui uma pergunta. Estou passando por isso, sofro muito. Ele teve um filho do adultério e a criança tem a mesma idade que o meu. Perguntas na segunda-feira. Quando a dor da traição, quando a traição gera um filho, é difícil. O processo é muito, muito difícil. Você não pode ficar sozinha. E eu vou falar para você, toda segunda-feira as lives vão ser só de perguntas e respostas. Então, se você quer ter as minhas respostas, na segunda-feira, 8h10, nós vamos fazer lives só, todas as segundas, tá? Nós vamos fazer lives só de perguntas e respostas. Só de perguntas, você vai poder perguntar qualquer coisa. Eu vou responder dentro daquilo que é possível responder aqui nas redes sociais, porque senão eu posso ser bloqueada, né? Mas dentro da possibilidade, eu vou colocar aqui para você todas as respostas. Eu vou te dar, e as lives ficam gravadas no meu IGTV. Ó, tem gente que tá colocando passo 2. Passo 2 é parar de esperar que tudo passe rápido, se cobrar. Isso aí, meu amigo, não espere, tá? Não espere passar rápido, é um processo. E você sabe que você não está sozinho, tá?
Eu gosto muito de interagir com vocês no meu direct, né? Aqueles que estão mais próximos, eu sempre estou dando uma atençãozinha. Passo 3, parar de esperar a dor te destruir. Então, não espere mais, se mexa. O que você pode fazer? Ó, quem que você pode procurar? O que você pode fazer? Me procura no direct. Vamos conversar. Vamos colocar aqui, ó, no passo 1 e 3. Parar de querer saber detalhes e parar de esperar a dor te destruir. Isso aí. Passo 2, esperar que tudo passe rápido. Não se cobre. Não se cobre passar rápido, porque não vai. Não se cobre. Não deixe que as pessoas te cobrem isso, porque só vai piorar o seu quadro. Gente, essa foi a live de hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu amo a interação de vocês. Eu sou apaixonada pela interação de vocês. Eu amo conversar com vocês. Quem me procura no direct sabe disso. Eu amo conversar com vocês e eu quero agradecer por você estar comigo numa sexta-feira, aqui mais uma live falando sobre traição. E o tema da nossa live hoje foi dei uma engasgada. Fui enganada e traída. Como lidar com isso? Os 3 passos que eu deixei aqui para você vão te ajudar a lidar um pouco melhor com esse processo. Mas no meu método, eu te ajudo muito mais, muito mais. Beijo no seu coração, boa sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira. Beijo, beijo!